que são relações trigonométricas? São as relações entre os ângulos que eu tenho, tá? Aqui nos meus triângulos retângulos. Lembrando que nós estamos estudando triângulos retângulos. Então, quando eu tenho o meu triângulo retângulo, ó, vou desenhar um aqui. Quando eu tenho meu triângulo retângulo, eu consigo identificar de forma muito tranquila a hipotenusa, que é quem? É quem está oposto a esse ângulo de 90 graus, que é meu maior lado. Então, eu identifico a hipotenusa. E aí, até então, a gente identificava os catetos, né? Até pelo Pitágoras. Se falava que a soma da medida dos quadrados dos catetos é igual à medida do quadrado da hipotenusa, né? Teorema de Pitágoras, então a gente precisava saber quem era cateto e quem era hipotenusa. Só que quando a gente vai para a relação trigonométrica, para a trigonometria propriamente dita, a gente tem que identificar o que é cateto oposto e o que é cateto adjacente. Mas como que eu vou identificar esses dois? Porque eu tenho que dividir e tenho que dar nome para esses dois aqui. Eles não são só cateto. Eu consigo identificar quem é oposto e quem é adjacente. Mas como que eu vou fazer isso? Para poder identificar quem é quem nesses catetos, eu preciso de um segundo ângulo. Por que um segundo ângulo? Porque o primeiro é o de 90 graus. Então, 90 graus já me fala que ele é um triângulo retângulo. Ok, tá dentro dessa parte de relação trigonométrica, né? E aí, eu tenho o primeiro ângulo. O segundo ângulo, ele pode vir ou aqui ou aqui. Então, esse meu segundo ângulo, ele obrigatoriamente, ele é agudo, tá? O que é um ângulo agudo? Menor que 90 graus. Por que ele tem que ser o ângulo menor que 90 graus? Porque eu já tenho 90 aqui. Como eu já tenho 90, lembra que a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180? Então, se eu já tenho 90, sobrou 90 graus para eu dividir para esses dois aqui. Então, normalmente, quando a gente pesquisa, né, a gente vê que o cateto oposto é aquele cateto que está oposto a um ângulo agudo, tá? Então, qual ângulo agudo? Depende. Eu posso ter esse ângulo aqui. Então, ó, vamos supor que aqui é meu ângulo alfa. Aí, quem que vai ser oposto agora? O que eu vou fazer? Ó, esse ângulo tá aqui. Quem está de frente para ele? Esse aqui. Então, esse de cima virou cateto oposto. E esse de baixo que sobrou? Adjacente. Mas, Kéter, você pode escolher então qual que vai ser o cateto oposto e qual vai ser o outro? E vai ser de acordo com o desenho que vier, tá? Mas como assim? É porque esse daí, você não escolheu, não? Não, aqui foi eu que escolhi só para explicar, tá? Ah, tá. Vou colocar dois desenhos aqui agora, de dois triângulos que já vem com esse ângulo. Aí fica mais tranquilo. Mas então o cateto adjacente, ele sempre vai ficar do lado direito do ângulo de 90 graus ou não? Não, não. Ele pode estar aqui em cima também, tá? Eu vou desenhar dois triângulos aqui, Isso. que aí vai ficar mais fácil. O que você falou isso semana passada, não falou? Falei. Tá. Então, ó, vamos supor que eu tenho esses dois desenhos aqui. E aí, no meu desenho, vem escrito esses ângulos aqui dentro. O que acontece? O primeiro passo que a gente tem que fazer, identificar quem é quem. Então, ó, eu tenho um ângulo de 45, tenho um de 90,
e esse outro eu conseguiria descobrir. Em alguns casos, a gente vai precisar descobrir, tá? Mas aqui, por enquanto, é só para identificar. O que eu vou fazer? 90 graus. Quem tá aqui de frente 90 graus? A minha hipotenusa. Beleza. Eu sei que agora os outros dois são catetos. Mas quem é quem? Ó, apareceu 45 graus. O que tá em frente ao 45 é o cateto oposto. E esse lado que sobrou aqui? Adjacente. Pera, calma, quieta. Explica de novo, Paulo. Sim. Aqui, ó, por esse daqui. Primeira coisa que a gente acha, 90 graus. Achei 90 graus. Quem está em frente 90 graus? A hipotenusa, que é o meu maior lado, né? Então, ó, hipotenusa. Hipotenusa sempre, sempre, sempre é oposta ao ângulo de 90. Ou seja, se eu puxar uma reta, vai bater na hipotenusa. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou olhar o ângulo que eu tenho. Eu tenho 30. Se eu pego esse ângulo de 30 e puxo uma retinha, tá vendo que ele bateu do lado de cá? Então, esse lado de cá é meu cateto. É o cateto oposto? Isso. Não, é porque você não pode puxar do lado direito e a setinha e o ângulo, tudo. Daqui? Ah, não. Não, entendi não. É porque você não puxa daí, faz um ângulo aí, não Porque pode? aqui tem um ângulo. Aqui não tem Ah, nada. mas aí também. Sempre sair do ângulo pra você ver qual que é o oposto, qual que é Sempre o do ângulo. diante. Eu vou te dar um exemplo, Vai Gabriel, que eu acho que vai enunciado. ficar mais claro agora. Quer ver? Eu entendi o que você quis dizer. Quer ver? Eu vou fazer um aqui que eu acho que vai ficar mais tranquilo agora. Beleza. Eu entendi que. Eu acho que entendi o que você quis dizer. Então, se não for isso, você me fala, tá? Beleza. É tipo isso, se eu tiver dos dois lados assim? Não, tipo assim, quando você puxou a reta aí do ângulo pra hipotenusa, você falou que você marcou o ângulo e puxou até no cateto oposto, do outro lado, pra ver Isso. que... Aí virou hipotenusa porque é de 90 graus. Tá, mas e você não fez ao contrário? Tipo assim, não pode fazer não? Você fazer o ângulo da direita e puxar pra esquerda a setinha. Pode. Pode. Tá, mas aí não fica diferente, não? Então, é nesse aqui agora que vai ficar mais fácil. Ah, tá. Ó, aqui a gente consegue identificar primeiro a O que é? hipotenusa. Oi. Mas nesse daí, como que a gente vai saber qual que é o adjacente e qual que é o oposto? Nesse daqui, né? Pois é. É. Pois é. A hipotenusa tá clara, não tá? Hipotenusa, ela tá oposta ao ângulo de 90. Então, a hipotenusa, eu só tenho essa possibilidade aqui de baixo. Aí, gente, quando eu tenho o ângulo dos dois lados, como que eu vou saber quem é oposto, quem é adjacente? Depende. Depende de quê? De qual ângulo que eu vou olhar. Então, aqui, eu vou ter que fazer dois triângulos. Por quê? Porque em um, eu vou olhar o 60. No outro, eu vou olhar o 30. Só uma pergunta. Por que os dois ângulos são diferentes assim? Tipo assim, não ia ser 45 cada um, não? Não, pode ser 45 e 45, ou pode ser 30 e 60, por exemplo. 30 mais 60 Mas, tipo, também não dá 90? Tá, mas tipo assim, não faz diferença, não? Não. A questão aqui é que a soma desses dois tem que dar 90. Para ser 45 e 45, aí teria que ser um triângulo isósceles. Tá? Aqui eu tô fazendo de conta que são escalenos. Cada lado tem uma medida. Então, tanto faz. Aqui, ó. Coloquei dois triângulos aqui. Por quê? Pra gente ver o que acontece nesses triângulos aqui. Nesse primeiro, eu tenho que escolher. Vocês querem que a gente analise 30 ou 60? 30. 30. 60. Então vamos no 30. 30. Se eu pego esse ângulo 30 e puxo, ele bateu de cá, não foi? É, então esse é o O oposto. oposto tá aqui.
Mas o 60, se você fizesse pelo 60, também não seria ele o oposto, se você começasse por ele? É, seria, mas 60, aqui ó, comecei pelo 60. Oposto tá de cá. aí tanto Ok. faz que é. Só Não falar. vai falar no exercício qualquer qual, não, Catherine. No Que pode ser o... exercício vai falar, tá? Aí Ah, tá. já. É, porque é isso que eu tava querendo saber na outra aula, porque eu não tinha entendido direito. Nossa, desculpa aí, peraí. Então, ó, se eu começar pelo de 30, cateto oposto tá de cá, sobrou esse, adjacente. Beleza. Se eu começar pelo de 60, puxei, cateto oposto, sobrou de cá, adjacente. Ou seja, ficou ao contrário. Dá diferença para o cálculo? Tá. Não sei. Dá diferença, mas o que vai acontecer? O mesmo valor que eu achar do adjacente aqui, eu vou achar para o oposto aqui. O mesmo valor que eu achar do oposto aqui, eu tenho que achar do adjacente daqui, tá? Então, esse com esse são iguais. Esse com esse são iguais. Ah, mas tá escrito diferente. Tá, porque eu analisei ângulo diferente. E como que a gente vai entender isso? Com exercício. Eu posso ficar falando aqui 3 horas seguidas, tentando mostrar o que é cada um disso. Se a gente não tiver um exemplo prático, um cálculo, não tem como, né? Ketri, Oi. tipo, se nesse de 30 e de 60, se você dividisse a altura relativa ao meio para dar 90 em cada lado, a gente poderia analisar só um dos triângulos, tipo, não o triângulo todo, a hipotenusa seria a de cima, né? Tipo, a de lá. Isso, poderia. Você poderia fazer isso. Só que para eu fazer isso, você teria que ter pelo menos 2 medidas. Normalmente, quando a gente tem ângulo aqui dentro, a gente só tem um lado. Eu só tenho a medida de um. Por isso que entra a trigonometria. Porque eu tenho um lado e tenho pelo menos 2 ângulos. Tá? Então, o que muda daquela parte lá das relações métricas que eu poderia dividir, fazer tudo? Aquilo lá é relação de medidas. Aqui agora eu vou misturar ângulo no meio. E como eu acrescento ângulo, eu tiro o valor de algum lado, tá? Por isso que dá essa diferença de qual que eu vou fazer, como que eu vou fazer. Ó, aqui eu vou dar exemplo prático, tá? De como que a gente vai calcular. Só que para eu poder fazer exemplo prático, eu preciso que vocês tenham anotado aí. E quando eu falo anotado, ou anotado na cabeça mesmo, guardado, lá, guardadinho, aprendido, ou num caderno mesmo, anotado. A gente precisa de 2 informações. Quais são as 2 informações? A tabela dos ângulos notáveis, de 30, 45 e 60, e a fórmula dos ângulos notáveis, de seno, cosseno e tangente. Então, essas 2 informações são informações obrigatórias. Oi. Essa tabela aí do Produtos Notáveis é aquela musiquinha lá, né? É, a Não. musiquinha. Que eu vou Me mostra mostrar, né? essa tabela, Ketri, por favor. Mostra, eu vou Mostra mostrar essa aqui agora. Tá. Então, ó, vamos lá. Tabelinha, a gente tem uma ordem. Qual ordem? Então, vou até colocar aqui. Tabela dos ângulos notáveis. Porque, gente, não adianta eu querer fazer cálculo aqui agora, já mostrar os cálculos, se a gente não tem essa tabela. Então, eu vou fazer a tabela de novo. E aí, depois a gente começa com os cálculos, pra vocês entenderem o que eu quis dizer com isso tudo aqui pra cima, tá? Que aí vai fazer mais sentido. Então, ó, tabela dos ângulos notáveis. Quem são os ângulos notáveis? São os ângulos mais especiais dentro da geometria. Quem são eles? 30, É 30, 45, 90, um trem assim, não é? 60. 60. 30, 45 e 60. São os ângulos mais importantes que a gente tem aqui dentro. E aí, a gente tem uma ordem aqui. Seno, cosseno Tangente. e tangente. Belezinha. Aí agora eu vou fazer minha tabelinha, né?
E é onde começam as músicas. Pensa, música. Então, ó. Essa parte de baixo. Então, ó, 30, 45 e 60. Como que a gente vai lembrar agora essa tabela? Porque essa é uma tabela que eu falei na aula passada e volto a repetir, e vou repetir assim até vocês cansarem. É uma tabela que não é obrigatória de aparecer em nenhuma prova, em nenhum lugar. Ah, eu vou fazer prova de matemática da CAT. Tem que ter essa tabela? Não, a CAT não coloca. Ah, eu vou fazer prova de matemática lá do Enem. Aparece? Não, não aparece. Ah, eu quero fazer um concurso. Não, também não aparece. Dentro da matemática, ficou convencionada que essa tabela é obrigatória. Obrigatória como assim? Todo mundo tem que saber. Eu vi uma vez em uma prova do Cefet, ensino superior, que apareceu a tabela. Uma vez na minha vida que eu vi essa tabelinha lá. 30, 45 e 60 não é obrigatório colocar em prova nenhuma. Por quê? Porque são os ângulos notáveis, os ângulos especiais de geometria. Então, entende-se que todo mundo tem que saber essa tabela, assim como as 3 fórmulas, tá? Mas aí vem os métodos, né, de guardar, de decorar, de aprender. Eu acho que é mais assim, quando a gente guarda uma música, guarda uma coisa assim, fica na cabeça para sempre. Então, eu ainda brinquei que depois que vocês aprenderem a cantar essa musiquinha assim, quando vocês forem cantar no final do ano de Jingle Bell, certeza que vocês vão lembrar de mim. Porque não vai sair Jingle Bell. Nunca sai. Então, ó, como que a gente canta essa tabelinha? Lá vai. Arrumei 30, 45, 60, ordem crescente. Arrumei seno, cosseno e tangente. E aí a gente vai preencher ela. Como que eu vou preencher? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Ó, vamos de novo. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Põe raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Pronto, tabelinha montada. Então, Jingle Bell purinho. De novo. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Põe raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Prontinho, tabelinha montada, sucesso. A partir daqui, eu já conseguiria calcular, né, utilizar qualquer valor desses. Mas como que eu leio essa tabela? Seno de 30, meio. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Tangente, raiz de 3 sobre 3. De 30, né? Seno de 60. Ó, Kéter, Raiz de 3 sobre 2. Oi. esse ângulo aí seria o mesmo que você descobre o cateto oposto é adjacente? Isso, exatamente. Então tá. Tá? Tranquilo, gente, tá aqui?